Fala galera, Diego de Leon aqui para mais uma análise no Conexão 31. Já chega dando um joinha nesse vídeo, compartilhando com a galera nos grupos. Ative o sininho para quando sair conteúdo novo, você ser informado pela plataforma. E você que é visitante, já nos siga, dá moral pra gente. E siga a gente também nas redes sociais, Diego de Leon UFC e Conexão 31. No vídeo de hoje, nós vamos falar da estreia do Campeonato Mineiro de sábado agora. Nós vamos falar de Tite, nós vamos falar dos garotos da base, nós vamos falar da torcida e da importância da torcida, ok? Então já vamos direto para o conteúdo. Cruzeiro que hoje, quarta-feira, o Tite vai a campo com todos os atletas, dando sequência na pré-temporada, na preparação para essa temporada. E o primeiro desafio dessa temporada vai ser sábado contra o Pouso Alegre, a estreia do Campeonato Mineiro Cicobi. Então, às 18h30, o torcedor vai ter oportunidade de retornar ao Mineirão e teremos ali uma boa participação de torcida. Teremos um número importante, não vamos ter aquele número que o Cruzeiro chegou a ter de média ano passado, se eu não me engano foi 44, quase 45 mil a média de público do Cruzeiro em casa, sendo a segunda maior média de público do Campeonato Brasileiro. Ficamos atrás apenas de Flamengo, e esse número é importante porque a torcida do Cruzeiro foi muito participativa ano passado, de forma anímica, ajudando jogadores, ajudando o time em momentos difíceis, ali nos 90 minutos. Foi importante, em alguns jogos, ganhou os jogos, a torcida do Cruzeiro ganhou os jogos. Foi uma festa muito bonita. O que foi preparado fora de campo, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, foi algo assim, nunca visto pela torcida do Cruzeiro. Inclusive, naquele jogo em que a gente perdeu para o Corinthians, cara, que festa bonita que foi feita no Mineirão. Aquele primeiro jogo da Copa do Brasil. Foi uma festa maravilhosa que o torcedor fez, que as torcidas organizadas proporcionaram. Teve aquele rolinho de papel jogado, teve as bandeiras de um lado e de outro, teve da Máfia Azul, teve da Pavilhão. Pô, cara, foi assim, foi algo surreal. O Raposinho dentro de campo também, fazendo aquele show, aquele evento à parte. Então a torcida do Cruzeiro é muito importante dentro de campo, com os jogadores. E também fora de campo, porque é uma receita importante, essa receita de bilheteria é importante, essa receita de sócio-torcedor, de venda de camisa, de venda de pacote de pay-per-view é importante. Não é a maior receita? Não, mas é uma receita importante. E aí tem uma outra receita que é proveniente dessa receita, que é o patrocinador master. O patrocinador master, ele quer patrocinar tal clube e quer investir aquela quantidade de dinheiro baseado no tamanho da torcida e o quanto a torcida ela participa das campanhas do clube. Por exemplo, nós tivemos aí campanha da CIMED, porque é um patrocinador que precisa do envolvimento do torcedor, da participação do torcedor. Então não adianta você ter um grande número de torcedor teórico nas pesquisas, mas naquele momento ali o torcedor está distante do estádio, está distante do comércio varejista que é um clube. Eu falei isso num vídeo anterior, e se você tiver curiosidade, volte uns 3 vídeos atrás. Eu falei que hoje um clube ele é um comércio varejista. Cada torcedor é um cliente, é um consumidor que compra a sua camisa, que compra seu pay-per-view, que compra o seu sócio torcedor, que tem a sua experiência ali. Então o clube ele tem que tratar esse torcedor hoje como um cliente, como um consumidor. Então as empresas que querem investir nos clubes, elas estão de olho no consumidor e como ele consome. Então o torcedor ele tem papel fundamental, e sábado agora iniciamos a nossa trajetória no Campeonato Mineiro, na temporada, e é importante a presença do torcedor, o apoio do torcedor em todas as frentes. Como eu te falei, tanto financeiramente, o Cruzeiro bateu recorde ano passado de arrecadação, de presença de torcedor no Mineirão, e tivemos o contrato do Mineirão renovado com algumas melhorias. Isso é importante desde o primeiro jogo. Cruzeiro que corria risco de jogar no Independência. Isso não é bom. Isso não é bom pelas coisas que eu acabei de dizer. Por causa do patrocinador, por causa da experiência do torcedor, por causa do consumo do torcedor, por causa do próprio jogador de forma anímica. O Cruzeiro tem que estar no Mineirão. O torcedor do Cruzeiro gosta do Mineirão e se sente bem em estar no Mineirão. Então, cara, e o Pedrinho, é interessante como o Pedrinho sabe disso, ele sempre fala isso nas entrevistas. É bom para todo mundo estar no Mineirão. Então, enquanto isso, o Tite vai a campo mais uma vez com todos os atletas para preparar a equipe. E, gente, vamos alinhar a expectativa aqui. Cruzeiro vai entrar em campo com jogadores de idade júnior, sub-20.
jogadores que foram recentemente promovidos para o profissional e atletas que ano passado foram promovidos, que ano retrasado foram promovidos. Eu acredito que a base do time do Cruzeiro vai ser essa. Não vai ser os jogadores que finalizaram a temporada, mesmo porque eles retornaram agora, segunda-feira, ontem de ontem. Ou seja, hoje vai ser a terceira sessão de treino, praticamente, desses atletas que terminaram a temporada. O último jogo ali contra o Corinthians, na Arena Corinthians. Então, sem chance, e até mesmo os reservas direto desses jogadores também. Eu acredito que vai vir um time ali, muitos jogadores de idade sub-20 ou próximo disso, ou jogadores que quase não participaram da temporada. Talvez um ou outro ali que quase não participou da temporada, pode ser que apareça nesse time, e eu acho que é a melhor estratégia. Nós precisamos preparar bem o time titular e aqueles reservas imediatos ali, os 14, 15 jogadores, eles têm que ter uma boa pré-temporada, porque a pré-temporada, ela dita como vai ser a temporada física, como vai ser até mesmo questão de lesão, porque a lesão, para você, tem muita lesão que ela é evitada na prevenção, quando você prevê, quando você antevê. Então, quando você tem uma preparação melhor do seu corpo, você evita lesões. Então, apressar, pular essa etapa para colocar o time titular ou parte dos jogadores já nessa estreia do Campeonato Mineiro é correr muito risco. Então eu acredito que vai ser isso mesmo. O Cruzeiro deve estrear com a garotada. Outra coisa, ontem tivemos a apresentação do Bruno Spindel, que assume o papel de diretor executivo. Então o Cruzeiro hoje ele tem um diretor esportivo e ele tem um diretor executivo. Não confunda. Diretor esportivo continua sendo o Joaquim Pinto, que antes era chefe do scout. Então, Joaquim Pinto é um cara que entende de jogador, que entende de análise, consegue ler números e identificar padrões técnicos, táticos, comportamentais, e ele consegue precificar jogador. Basicamente é isso. Esse é o Joaquim Pinto. Ele consegue ver, não é só vídeo, consegue ver as informações, ler e falar, ó, esse jogador pode custar tanto, mais ou menos ali com a margem, e aí entra na questão de preço e de salário também, porque ele consegue fazer uma leitura do mercado. Então, diretor esportivo. E aí nós temos o diretor executivo, que agora é o Bruno Spindel, que é o cara que vai negociar. É o cara que senta na mesa para negociar com agentes, com jogadores, com familiares. É o cara que vai executar a estratégia do clube. Então, o Pedro Júnior, lógico, comandado pelo Pedrinho, pega do treinador qual é a necessidade técnica, que o time está precisando. Preciso dessa peça com essa característica. Leva para o Joaquim Pinto. O Joaquim Pinto vai lá, baseado em scout, em análise, em números, em dados. Ó, temos monitorado nessa posição, com essas características, tal jogador. E ele tem mais ou menos um custo disso, ou seja, peneira e já entrega para o Pedro Júnior. O Pedro Júnior vai e deve sentar com os outros componentes e, vamos nesse jogador. E aí entra o Bruno Spindel, que é o diretor executivo, que é o cara que tem muita experiência, ele que teve um trabalho importante no Flamengo, com dirigentes importantes, trabalhou lá com o vice-presidente na época, era o Braz, que hoje está no Remo, inclusive Remo que retorna ao futebol brasileiro depois de 30 anos, né? Volta a Série A depois de 30 anos. Então o Marcos Braz fez um bom trabalho no Remo agora recentemente, que fez um bom trabalho no Flamengo, junto com o Jorge Jesus e junto com o Bruno Spindel também, que estava ali na época. Então o Bruno Spindel, ele participou de renovações do Bruno Henrique, de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego Ribas, muitos jogadores importantes, negociações que se arrastaram durante muito tempo. Isso o credencia a fazer um bom trabalho com ele. Se ele pegar toda essa experiência, essa expertise que ele tem em negociações, em tratativas e trazer para o Cruzeiro, ele pode sim ser muito, muito importante. Inclusive ontem na sua apresentação eu gostei de algumas falas do Bruno Spindel e eu vou destacar aqui. Primeiro, ele já iniciou falando da história do Cruzeiro, dos títulos do Cruzeiro. Isso mostra que ele pelo menos leu a história e buscou conhecer. Que é isso, Delion? Ô, gente, tem gente que nem lê. Tem pessoas que são tão cara de pau que nem lê. Bruno Spindel leu, citou títulos do Cruzeiro, 2 Libertadores, 4 brasileiros, o maior vencedor de Copa do Brasil. Ele falou desse jeito. Eu já gostei. Falei, pronto, leu a história. Isso é importante. Sabe por quê? Porque às vezes o profissional do futebol que jogou contra o Cruzeiro, trabalhava em São Paulo, trabalhava no Rio, trabalhava no Eixo e jogava contra o Cruzeiro,
tinha uma noção, e aí vem trabalhar no Cruzeiro depois, posteriormente, vem com esse pensamento, com essa noção, mas ele não sabe da realidade, ele não leu, ele não procurou saber. E aí o Bruno Spindle, primeiro, ele leu, poxa, é o maior campeão da Copa do Brasil. Cara, esse time é muito foda. É 4 vezes campeão brasileiro. Pô, esse time é muito foda. Temos 2 Libertadores. Pô, esse time é muito foda. Cara, a gente tem que ir atrás do Mundial. Pra gente ir atrás do Mundial, a gente tem que vencer a Libertadores. Então a chave do cara já vira. E outra coisa, ele citou sobre a estrutura do Cruzeiro, que é outra coisa importante. Uma coisa é você jogar contra o Cruzeiro. Outra coisa é você trabalhar no Cruzeiro e ver a estrutura que o Cruzeiro tem. E aí ele citou, mais uma vez ele citou, cara, a parte de fisiologia, a parte de departamento médico, toda essa parte de preparação e de recuperação de atletas. Ele citou isso. A estrutura do Cruzeiro é uma estrutura hoje muito foda, talvez uma das maiores do Brasil. E é importante o Bruno Spindle ter essa noção de grandeza que o Cruzeiro tem, porque são fatores e argumentos importantes para ele convencer agentes e atletas de vir para o Cruzeiro. Cara, vem para o Cruzeiro. Por que você tem que vir para o Cruzeiro? Cara, o Cruzeiro tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu trabalhei no Flamengo, lá no Flamengo não tem isso, não tem isso, não tem isso. E aqui, brigando por salário, a gente vai pagar o mesmo salário que você vai receber lá. Porque hoje o Cruzeiro não perde para Flamengo e para Palmeiras, se for para brigar no salário. O Cruzeiro hoje não perde na negociação financeira. Por exemplo, a questão do Vitão, o que pegou mesmo foi porque o Flamengo, o Internacional devia 4 milhões e 700 milhões de euros para o Flamengo. Isso pesou bastante na hora de fechar o negócio com o Internacional, porque em questão de salário e em questão de proposta, o Cruzeiro não perdia, perdeu mesmo por causa dessa questão que o Internacional acabou optando em abater, porque até mesmo o jogador queria vir para o Cruzeiro, acabou que foi, ok, mas o que eu quero dizer é que o Bruno Spindle, ele tem noção de que realmente a grandeza do Cruzeiro, a estrutura que o Cruzeiro tem, e que isso é um fator importante na hora de convencer um jogador, um atleta a vir para Belo Horizonte jogar no Cruzeiro. É um clube grande, é um clube vencedor, é um clube que vai competir na Libertadores para vencer, é um clube que tem estrutura e jogador precisa de estrutura, isso é uma coisa importante para o jogador. Então gostei muito da apresentação e das falas do Bruno Spindle. Eu vou ficar por aqui e não perca o próximo vídeo, galera. No próximo vídeo eu vou falar sobre a renovação de Matheus Pereira e essa negociação aí do Cruzeiro com o Zenit. Por quê? Porque esse cara é muito importante. Bruno Spindle deve estar trabalhando muito nos bastidores para renovar com o Matheus Pereira e para finalizar essa negociação com o Zenit sobre o Gerson. Então não perca o próximo vídeo, aguardo vocês lá. Eu fico por aqui, nos siga nas redes sociais, Diego de Leão UFC e Conexão 31. E se você não deu um joinha nesse vídeo, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.